Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. O Mark Zuckerberg agora disse que é libertário. Que isso? Ou seja, Mark Zuckerberg ANCAP. Meu Deus. Mark Zuckerberg vai pegar todo o dinheiro dele, botar na crypto wallet e fugir pra Mauritânia. Exato. Então, enfim, resumidamente, o que aconteceu foi isso. O Mark Zuckerberg declarou publicamente que ele agora se considera como Liberal clássico. libertário. No Brasil, libertário passou a significar anarcocapitalista. Nos Estados Unidos, libertário ainda significa... Estado mínimo. Exato, Estado mínimo, meio que liberal Minarquista, clássico e tal. Então, é isso. O Mark Zuckerberg publicou isso. Ele contratou um estrategista republicano para melhorar a imagem dele dentre as pessoas conservadoras. E, cara, isso é uma notícia muito interessante pro panorama político. Tipo, as mudanças das placas tectônicas da política global. Global não, americana, sabe? Uhum. Mas literalmente é, Não, sabe? sim, mas é na real global, cara. Porque Global, o meta é de relevância global. É global por dois motivos, né? O meta tem uma relevância global e qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos influencia o resto do mundo, né? Sim. Então, quando vocês ficarem falando, vocês falam demais dos Estados Unidos, é tipo, cara, A gente deveria falar mais. talvez a gente devesse falar mais, não ironicamente. Sim. Mas, enfim, pra quem não sabe, o Mark Zuckerberg... Vou contar toda a história da política do Mark Zuckerberg, assim, basicamente, né? Lá pros anos 2000, o Vale do Silício era um lugar mais liberal mesmo. Então era tipo, cara, liberdade de expressão Uber Alles, Internet e tal. internet tem que ser, tipo, Livre. tudo liberado, Partido livre. pirata. Partido pirata, exatamente, esse tipo de coisa. A internet tinha esse panorama. E isso durou mais ou menos até 2016. As coisas elas já estavam começando a mudar, já estavam começando a ter uma influência maior desse povo da diversidade, etc., em 2016. Mas 2016 foi o ano de mudança completa. Por quê? Porque o Trump foi eleito. Quando o Trump foi eleito, o monolito cultural do Partido Democrata quis culpar principalmente o Facebook, do Mark Zuckerberg, Sauron. por deixar as fake news se espalharem. Então, pra quem não se lembra, pra quem era muito novo, pra quem não prestava atenção na política americana naquela época, isso foi a invenção do termo fake news. O termo fake news, em 2015, ninguém falava sobre isso. E aí, assim que o Trump foi eleito, imediatamente todas as empresas de mídia americanas começaram a falar fake news russas, publicadas no Facebook, enganaram principalmente pessoas velhas e pessoas pouco escolarizadas, elas votaram no Trump por causa disso. Depois, passado muito tempo, foram verificar, na verdade, a quantidade de fake news russa era, caraca, negligenciável, isso não deve ter influenciado, tipo, 100 pessoas a votarem e tal. Então, no final das contas, toda essa narrativa de fake news era fake news. A criação dessa indústria do combate à desinformação, é tudo uma mentira gigante, só que a pessoa que ficou no alvo principal foi o Zuckerberg, entendeu? Então, na próxima eleição, o Mark Zuckerberg, ele percebeu que, tipo, cara, eu não quero brigar com esse pessoal, eu só quero... just a businessman, entendeu? Só quero ganhar dinheiro. Eu só quero ganhar dinheiro, etc. Quero ganhar meu dinheiro suado e é isso, entendeu? Exato. E ele começou a compactuar com esse negócio do combate à desinformação, etc. E aí, o ápice disso foi na véspera da eleição de 2020. Que teve outro negócio também, né? Que exigiu uma colaboração muito grande das redes sociais. Exato. Que foi o Convite 19. E aí, bom, a forma como as notícias eram vinculadas, elas eram acompanhadas muito de perto lá pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Tinha um combate muito grande, uma preocupação muito grande com desinformação, teorias da conspiração, coisas que fossem... Coisas que fossem contra a narrativa, basicamente. Que fosse um contrassenso em relação ao parecer oficial da OMS e do governo americano. Esse foi o ápice da colaboração, eu acho. Exato. Né? Então, teve isso que... Eu me lembro das pessoas falarem que, cara, basicamente qualquer coisa que você falasse sobre Covid que não fosse exatamente o que estava escrito no site lá do CDC, que é o Center for Disease Control, né, o Centro de Controle de Doenças, que é o órgão público de epidemiologia nos Estados Unidos, você era, tipo, banido imediatamente do Facebook, entendeu? Porque o Zuckerberg tava muito... Colaborou fortemente, né? Exato, ele ficou tipo, cara, deixa eu ganhar meu dinheiro aqui, eu vou fazer o que esses caras estão afim. Aí, em 2020, rolou outra coisa muito relevante, que foi toda a história do laptop do Hunter Biden, né? Então, pra quem não sabe, o filho do Joe Biden, ele era envolvido nos assuntos escusos aí com a Ucrânia e com a China. E ele é um dependente químico bizarro e tem várias fotos comprometedoras. Exato. E aí tinha um bando de foto comprometedora dele usando drogas e fazendo sexo com prostituta e e-mails detalhando negócios escusos dele com a Ucrânia, na Ucrânia e na China, num laptop que enfim, tem toda a história que isso acabou caindo na mão do Partido Republicano. E aí os republicanos, eles lançaram isso no finalzinho de outubro, para influenciar a eleição nos Estados Unidos, que a eleição nos Estados Unidos sempre é no começo de novembro.
Só que o FBI também tinha ficado sabendo disso. E aí o FBI meio que preparou qual ia ser a resposta dos veículos de mídia e das plataformas de rede social para quando essa fake news russa, né, que não era fake news, agora todo mundo sabe que é verdade, basicamente, fosse espalhada. E aí o Mark Zuckerberg foi um dos principais atores disso. Então, o New York Post, que é um jornal americano, publicou a matéria detalhando todo o caos aí do laptop do Hunter Biden. E se você mandava esse link do artigo do New York Post, que é um dos jornais mais antigos dos Estados Unidos, por mais que não seja um dos mais prestigiosos, se você mandava isso no Messenger do Facebook, a mensagem não ia. Literalmente, eu me lembro de testar isso na época. Você mandava isso no Messenger do Facebook e a mensagem não ia. Você tentava fazer um post sobre isso no Facebook, não ia. Enfim. E aí, cara, de lá pra cá, o Mark Zuckerberg, a imagem pública dele mudou muito. Ele tava provavelmente começando a ficar chateado com o nego zoando ele, falando que ele era um reptiliano, sei lá o quê. Ele começou a postar uns vídeos fazendo aquele surf que ele faz, segurando a bandeira dos Estados Unidos. Entrou no jiu-jitsu. Ele começou a fazer jiu-jitsu. Comece você também. Ele, sei lá, começou a malhar provavelmente também, né? E aí... Ele começou a tentar parecer um cara mais bacana. Eu acho que ele Exato, começou, ele começou a parecer um cara mais machão, assim, entendeu? ele começou a tentar desenvolver interesses pessoais, a imagem pública dele, né? Ele era tratado... É que assim, o que eu acho que aconteceu com o tempo ele colaborou pela primeira vez em 16. E é aquela parada, quando você cede uma vez, você não cedeu uma vez. Você cedeu as próximas 10, se você deixar, é claro. E aí, o grau de colaboração foi aumentando, ficando mais abusivo, e os caras tentando... porque tem metodologia famosa também de serviço secreto, que é tipo comprometer o cara para poder botar ele no bolso e aí você só poder usar ele como um fantoche, uma marionete, de qualquer forma. Então isso deve ter rolado por anos e anos e anos, e o Zucker desviando do touro, né, na torada, assim, e mesmo, ao mesmo tempo tento colaborar mais para não ser destruído pelo governo americano. Cara, chegou um ponto em 2020 que ele tava tão envolvido com affairs do serviço secreto, do FBI, do governo, da própria presidência, que, cara, ele falou, tipo assim, cara, por que eu tô fazendo na internet, entendeu? Porque isso é o espírito menos internet, cara, que o pessoal falou. O espírito da coisa é o espírito anarco, descentralizado, né? Uma coisa autônoma, né? A gente já falou... É o livre mercado de ideias, exato, entendeu? Esse era o espírito originalmente. E a gente já falou várias vezes sobre como, no Novos Clássicos Show, sobre, cara, disputas entre soberania digital, soberania nacional. O Mark Zuckerberg era o soberano de um reino virtual. Ele deveria pelo menos se enxergar assim. Não, ele absolutamente é. Ele provavelmente sabe que é, tá ligado? Mas aí a questão é que ele tava abdicando da soberania dele até um ponto que... Quem mandava? Quem era o verdadeiro soberano? Quem entendeu? mandava no Facebook? Era ele ou era um babaca do FBI que ficava mandando ele censurar um bando de coisa? Exato, e botando ele pra ir em festa comprometedora, sei lá. Então eu acho que ele provavelmente teve um estalar, né, um despertar, assim, um movimento que seja, que fez com que o Mark Zuckerberg procurasse. Teve até um movimento maior, assim, de bilionários, de forma geral, exato. de E aí eu queria conectar com isso. Então, as pessoas veem, o Elon Musk, ele era um cara, eu não vou falar que ele era de esquerda, assim, mas ele era um cara meio progressista, tanto que ele fez várias empresas relacionadas a aquecimento global, né? Então a Tesla, de certa forma, é relacionada à transição energética, parar de usar combustível fóssil, passar a usar eletricidade, que pode ser de fontes renováveis. O Elon Musk, ele tem empresa de painel solar também, ele tem várias coisas relacionadas a essas causas. Então, só que do nada ele virou a chave, ele meio que virou um cara trumpista, sacou? E vários outros bilionários do Vale do Silício, sei lá, o Peter Thiel talvez tenha sido uma pessoa que sempre foi desse campo, mas ele foi puxando várias pessoas junto dele. Foi. E o Elon Musk foi o maior até agora, só que agora o Mark Zuckerberg também parece que ele tá tendendo a esse lado. Ele ainda não se declarou um trumpista, não declarou apoio à eleição do Trump, igual o Elon Musk fez. Só que você se declarar libertário, você basicamente está falando, cara, olha só, esquerda americana, progressista do Partido Democrata. Eu não compactuo mais com vocês, eu compactuo com uma causa política que não tem nenhuma força. Ou seja, eu não sou uma ameaça, mas eu não tô mais do seu lado, entendeu? Tipo, eu não vou falar que é só uma questão de tempo até o Mark Zuckerberg virar trumpista. Só que talvez seja, entendeu? Cara, mas eu acho que o que se... E não é nem trumpista, né? Porque
tipo, essa galera não é particularmente afeita ao Trump, é meio que é uma visão de poder diferente do que da forma que os Estados Unidos rola hoje, né? Eu não sei se a gente já falou, eu acho que a gente tá devendo um episódio sobre isso, mas não, a gente falou sobre isso, na verdade, que o governo do Trump agora tá se tornando uma coalizão, né? Meio que da galera querendo mudar, várias pessoas com várias iniciativas diferentes estão tentando mudar o trilho, né? Os Estados Unidos claramente está seguindo uma trajetória e o governo do Trump simboliza mudança, né? Alternância, novas alternativas. E, cara, é isso. Eu acho que o Mark Zuckerberg acaba naturalmente gravitando junto com os outros bilionários do Vale do Silício que estão se organizando politicamente. Sim. Né? Ele não está no grupo, no núcleo duro da coisa, com certeza. Porque seria sabido. Mas se aproximando, sabe? Não, e o Mark Zuckerberg também, ele conhece o Peter Thiel, que talvez seja o cara mais responsável por isso, intimamente. O Peter Thiel foi foi o grande investidor do Facebook quando o Facebook era pequeno, entendeu? Pois é. Então as coisas estão caminhando de uma forma... É isso, a gente já falou, está se consolidando um novo grupo político, uma nova facção. É tipo, uma nova elite, assim, né? Exato, e com ideias que são bem diferentes do que está estabelecido dentro da dicotomia lá, republicanos e democratas. Sim. Deixa eu fazer mais alguns comentários que eu acho que podem ter influenciado o Zuckerberg a mudar de ideia. Foi o Facebook, talvez o próprio Zuckerberg, que inventou a frase de move fast and break things. Então, mova rápido e quebre coisas. Que isso é muito antitético ao projeto do Partido Democrata e do monolito cultural assim americano para a sociedade, sabe? Eles querem que regulamente tudo, que seja tudo feito com o máximo de cuidado possível, que, ai meu Deus, mas você não está considerando como isso impacta a terra dos indígenas ancestrais aqui, entendeu? Enquanto a visão dessas pessoas como o Peter Thiel e o Elon Musk é justamente o contrário, que é tipo, mano, a sociedade ela tá estagnada sem motivo, vamos, meu irmão, vamos começar a mover, vamos move fast and break things, entendeu? Então, isso sem dúvida é uma mensagem que deve ter um apelo fundamental para o Mark Zuckerberg. Além disso, o Mark Zuckerberg, ele é judeu, eu imagino que ele deve ter ficado... É verdade, né? Ele deve ter ficado chateado com o antissemitismo bizarro da esquerda, é porque, tipo, isso não foi exatamente do monolito cultural democrata, né? Mas dessa facção da esquerda que teve os protestos nos campos americanos, principalmente Columbia, que é uma faculdade super prestigiosa em Nova York, de manifestações bizarramente antissemíticas, assim. Isso deve ter deixado ele chateado, como deixou outros bilionários judeus chateados, mais famosamente o Bill Ackman, que é um cara do mercado financeiro lá de Nova York, que foi um democrata a vida inteira também. Além disso, o Mark Zuckerberg, ele é um homem branco, ele é bilionário, a mulher dele é japonesa, entendeu? É japonesa? Ela é asiática, etnicamente. Então, tipo, cara, todo esse discurso que é tipo, nós temos que... os homens brancos são os opressores de tudo, os judeus são os opressores de tudo, os asiáticos, eles são pessoas brancas... de consideração que só servem pra oprimir os minoria negros. modelo. Tipo, esse é um tipo de coisa que não vai ter muito... Cara, isso vai deixar o Mark Zuckerberg meio que, sabe, desgostoso, sacou? Provavelmente, você que tá assistindo deve conhecer homens jovens, assim, que sejam, sei lá... Se você é um homem jovem branco, hoje em dia, toda essa narrativa é uma coisa extremamente desgostosa, entendeu? É um negócio que você fica meio tipo, cara, pô... Eu não vou compactuar com as pessoas que dizem que o fruto de toda a maldade na sociedade são pessoas como eu, entendeu? Isso é uma coisa claramente visível, a gente já falou sobre isso nas pesquisas de opinião política entre a geração Z, e tipo, do que eu conheço da minha vida pessoal, o nosso círculo de amigos, assim, é de várias pessoas que são bem heterodoxas no pensamento, né? Só que mesmo pessoas que seguem mais os ditames culturais, você vê que elas já estão começando a ficar meio tipo, cara, cansado, esse discurso progressista excessivamente identitário tá ficando cansado, entendeu? Então, se você é alvo dele, você meio que vai se colocar contra. O Zuckerberg é hiper alvo por ser homem, branco, judeu, bilionário, etc. Isso é aquele negócio, mano, de grão em grão, galinha enche o papo, entendeu? E aí você fica jogando um bando de grão no Mark Zuckerberg, uma hora ou outra ele só vai ficar tipo, cara, quer saber? Sempre foi difícil entender a colaboração das grandes corporações de forma geral com essa agenda mais moderna de desconstrução, diversidade, toda essa hierarquia nova de valores que surgiu, assim, tipo, sei lá, de 2014 para cá, mais ou menos. Era difícil entender como a maior parte das empresas estava colaborando, sendo que nessa sequência de pensamento, o próprio proprietário, né, os líderes, a alta administração dessas empresas seriam os principais vilões, né? E eu acho que é o que você falou, talvez
esse tom de antissemitismo que começou a tomar nessas manifestações universitárias, pensou, uau, talvez chegue em mim, sabe? É porque na linha de frente de toda a hierarquia da coisa, né? Do homem branco, hétero, talvez se você colocar judeu do lado, eu seja a primeira vítima. Que aí o judeu ele não deixa de ser em si uma minoria também, né? Sim. Minoria numérica, óbvio, tem lá a desproporção de poder econômico, né? Das minorias mais ricas dos Estados Unidos, se não a mais rica. Mas, de qualquer forma, né? Se tivesse que exercer violência por sheer numbers, né? Por puro número, os judeus irão na frente. Essa é a experiência da Alemanha, né? Sim. E que tem a ensinar para todos os judeus do mundo, basicamente, que estudam sobre isso, etc. Então, talvez realmente isso aí possa ter jogado o Mark Zuckerberg para fora, né, da coisa. E aí, cara, as consequências disso tá cada vez mais se formando um novo grupo de elite, assim, contrário a esse monolito cultural do Partido Democrata, o que é extremamente preocupante, porque o que prejudicou o governo do Trump e o governo do Bolsonaro, em grande parte foi o fato de que não tinha meio que elites apoiando, entendeu? O que a elite traz? A elite traz um grande número de pessoas, traz recursos, traz capital humano, traz networking, que faz com que você consiga implementar uma ideia e transformar ela em realidade. Agora isso está começando a se formar. Além disso, eu acho que outra consequência talvez, as redes sociais do Mark Zuckerberg, que é o Facebook e o Instagram, fiquem mais liberais no controle de informação, né? Eu não acho que vai chegar a ser uma loucura igual o Twitter, igual o X do Elon Musk ficou, porque nas vésperas do Xandão ceifar o Twitter do Brasil, tinha muita coisa bem ruim, assim, no Twitter, né? Tinha muita manifestação antissemita, tinha uns caras meio racistas e tal, tinha várias coisas horríveis acontecendo no Twitter. Eu não acho que o Mark Zuckerberg deixaria chegar nesse nível, mas talvez ele seja um pouco mais liberal em só deixar... Tipo, se tivesse Covid de novo, talvez ele não ficaria bloqueando as contas das pessoas só porque as pessoas falam, máscara de pano não funciona, sabe? Que era a verdade, no fim das contas. Exato. E como isso impacta a eleição? Cara, isso favorece o campo que estava sendo censurado, né? Obviamente. Eu acho que favorece o campo também mais presente nas redes sociais. No mundo inteiro dá pra ver que essa direita dissidente, assim, né, que tá surgindo em vários lugares do mundo. Algumas pessoas chamam de extrema-direita, né? O fenômeno de extrema-direita. O que é bizarro, né? Eu literalmente estava lendo um artigo, cara, no New York Times, que o cara botava, nossa, a direita populista, que tem pautas anti-imigração, sei lá o quê, e o cara incluiu o Milei. Milei anti-imigração, cara, o Milei tem nada a ver com isso. Ele tá correndo sério risco de migrar pra lá, meu parceiro. Se Exato. tem alguma crise de imigração, porra. a Argentina é um excelente país. Cara, mas eu acho que é mais adequado chamar de nova direita dissidente, porque são outros valores, são outras práticas, e ela é muito forte na internet. O que eu acho que vai moderar, não vai converter o Facebook ou o Instagram num X, primeiro, o público é mais velho, mais maduro. O X tem um perfil bem jovem, né? É difícil pensar em um velho mexendo... Igual você pensa no seu tio mexendo no Facebook, você não consegue pensar no seu tio tweetando e se atualizando em termos de meme, compartilhando artigo, não sei o quê. Mais difícil. E outra também é que, a lógica do Facebook e do Instagram, na verdade, é um grande marketplace, né? Bem mais mercadológico. Então, eu acho que vai ser moderado pelas próprias práticas adequadas de mercado. Não, é bem mais um negócio que, você criar a sua reputação, assim, né? Exato. Aí você não vai querer ficar sendo um esquizofrênico falando besteira antissemita. Exato. Você só não quer um bando de nazista no Instagram, entendeu? Ninguém quer isso, literalmente. Eu não queria um bando de nazista no Twitter. Tinha, né? Mas, de qualquer forma, enfim, era outra abordagem, metodologia, uma outra concepção de liberdade de expressão do X, que era bem mais aberta. Eu não acho que o Mark Zuckerberg deve chegar a tanto. Eu me surpreenderia muito. Tem muita gente com o pé atrás também, né? Porque, assim, talvez que ele esteja só respondendo ao espírito dos tempos, né? Então, nossa, ele falou, tá escrito em pedra, agora com o próprio sangue dele, ele é um libertário clássico, don't tread on me, não sei o quê. Não, talvez ele esteja percebendo que a maré dos colegas dele, né? Os colegas dele, vários, do Vale do Silício. Do Vale do Silício está mudando. Não dá para ele ser um líder de torcida do Partido Democrata mais. Não que ele tenha sido, mas um grande colaborador, um fiel colaborador, um cúmplice. Talvez ele tenha sentido que eu vou ficar de fora, esses caras vão me pegar, eu preciso responder. Isso vem acompanhado num processo bem longo também da imagem pública do Zuckerberg mudando. A gente falou já nesse episódio do jiu-jitsu, da barbinha, do colarzinho de ouro. A gente cobriu várias coisas já do Zuckerberg aqui. Dele agora ser um criador de vacas no Havaí que só comem macadâmias, etc, tipo de coisa assim. Então é isso. Parece que é um sinal de que realmente está mudando, mas pode ser uma resposta a um sinal menor que passou, né,
abaixo da nossa frequência, alguma coisa mais insider ali dos barões dessa era informática, né? Precisa olhar, igual tudo, né? Mas então, eu acho que é isso. Eu acho que tem tanto uma coisa puxando ele, que é tipo, cara, vou ficar com os meus amiguinhos aqui no Vale do Silício. E tem uma coisa empurrando ele, que é tipo, cara, o que eu tô ganhando colaborando tanto com o Partido Democrata, entendeu? Sabe, eles me odeiam de qualquer maneira, então eu vou ficar com os caras que não vão me odiar, sabe? Ou pode ser isso também, mas acho que eu fico triste quando a gente termina a notícia com. É isso, tem que ficar olhando isso aí, né? Porque eu sinto que meio que não teve um ponto final, mas é isso, tem que ficar olhando isso aí. Fico olhando isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal. É verdade. Opa, acabou o episódio. Se você não gosta desse modelo, pode seguir a gente no Spotify, que a gente bota o vídeo inteiro 2 vezes por semana, igual a gente fazia antigamente. Sim. Segue a gente no canal Novos Clássicos, que a gente faz uns vídeos menos de notícias, mais educativos. Sim. E segue a gente no Instagram Novos Clássicos, _OFC, que a gente tá botando bastante conteúdo lá. Muito obrigado. Valeu!